Olá pessoal, vamos agora dar início ao nosso quarto episódio e hoje o nosso convidado, ele é uma celebridade no ramo de laticínios. É o nosso 01, o nosso comandante, Marcílio Bom Tempo. Isso aí. Tamo aí. Tamo junto. Bem, Marcílio, a gente sabe que a Frutiguru está completando 34 anos e é uma longa trajetória. E claro que a gente sabe também que esse sucesso da empresa não se deu da noite para o dia e nem foi de paraquedas. Então, qual foi o segredo, o principal segredo desse sucesso, desses 34 anos aí de muita luta e muitas conquistas? Bom, em primeiro lugar, tem vários tipos de empreendedor. Eu sempre fui um empreendedor medroso. Eu sempre quis trabalhar na retaguarda, com observação. Nunca recorri a banco, tá? Muita gente vai ao banco, pega dinheiro emprestado e começa a sua empresa. A minha não. Comecei sozinho, já ainda gerente da Camil, em Batalha, e fui passo a passo, observando, né, outros concorrentes, como a gente sempre faz, fazendo estudo de gôndola, fazendo observação de qualidade, concorrência, dessa forma que eu comecei a minha empresa. Muito bem. Marcílio, e antes de ter essa ideia de montar a sua empresa, de montar a Frutiguru, que foi a primeira, também tem a Leta, que veio logo depois de um tempo, né? 2017, 2018, por aí, a Leta. Não, a Leta bem antes. Bem antes? Bem antes. A Leta foi em 2005, 2006, eu acho. Por aí. Né? Porque primeiro foi uma sociedade, depois que eu comprei a parte do sócio. Ah, tá. Antes disso, um pouco da sua história, na cidade que você nasceu, como foi que você veio, você não é alagoano, como foi que você veio parar em Alagoas? Toda família tem um filho pródigo, e eu fui o filho pródigo da minha família. Eu era um filho desacreditado. O meu pai sempre me chamou de branco burro. E você sabe que muita pessoa que tem sangue na veia, quando ele às vezes é desafiado, ele gosta de suplantar aquele desafio. Ele gosta de mostrar para quem está diminuindo ele, vamos dizer assim. Como meu pai achava que eu só dava para o cabo da enxada, não tinha jeito. Ele achava o meu irmão mais velho, que era muito inteligente. Qualquer problema que acontecia na casa, meu irmão que arrumava. Quebrava uma janela, meu irmão que ia arrumar. Agora, o serviço pesado era o branco burro que ia, entendeu? Então, a gente gosta desse desafio, isso é natural do ser humano. Aí depois, fui fazer vestibular em Juiz de Fora e tomei pau. Aí, meu filho, não falei que você não servia para esse negócio de estudar? Meu pai sempre, coitado, só sabia desenhar o nome, né? Ele não assinava o nome, ele desenhava o nome. Aí eu levantava, não tinha negócio de relógio não naquele tempo. Amanheceu o dia, a gente estava no cabo da enxada. E só parava quando a Saracura das 6 cantava. A Saracura das 6 horas, ela canta, geralmente lá em Minas. Saracura canta quando está anoitecendo. Isso é normal, é hora de parar. Né? A gente trabalhava debaixo de chuva, podia chover o tanto que fosse, que ele não parava. Meu pai não ia para debaixo do rancho, ele trabalhava debaixo de chuva. Não tinha como. Aí minha mãe sempre falando comigo, meu filho, não vai na onda do seu pai, não. Você tem que estudar. Mãe, mas como estudar? Eu já fiz a tentativa e tomei pau. Não, passa a mão nessa bicicleta aí e vai estudar o científico. Naquele tempo tinha um científico, que é 3 anos depois do ginásio. Aí eu continuei indo na escola, chegava do serviço na roça, passava a mão na minha bicicleta Halliger, que é uma bicicleta alemã, e ia para a escola. Sem farol, trançando no meio dos boi. Entendeu? Na estrada, os boi deitam tudo na estrada, né? De noite para dormir. E ia para a escola, chegava 11 horas da noite da escola e fui tentando. Aí fui de novo no ano seguinte fazer vestibular. Aí eu fiz vestibular e passei. Aí vou te falar, uma alegria foi grande demais. Eu fui um dos anos mais felizes da minha vida foi quando eu passei no vestibular. E aí, lá era colégio interno, Juiz de Fora, colégio interno.
E eu falei assim, mãe, como é que a gente vai fazer? Ó, meu filho, o seu pai não tem condição de pagar nem o ônibus para você ir para Juiz de Fora, que é 70 quilômetros. Juiz de Fora é Rio Pomba, que a minha cidade natal é Rio Pomba. Aí eu vou falar com meu irmão, se ele empresta dinheiro para você, que é Jonas Bom Tempo, faleceu há pouco tempo. E então o Tijonas, né, que me emprestou dinheiro. Agora, naquele tempo, hoje é o FIR, a correção do dia, né? Isso. Naquele tempo era OTN, entendeu? Uhum. E o meu irmão, aliás, ele estudou litro de gasolina, a litro de gasolina, ou seja, o dinheiro emprestado correspondia a litros de gasolina. E assim ele pagou o litro de gasolina. E o meu era OTN, correção era OTN. Então, eu estudei os 3 anos, né? A gente não tinha negócio de vocação, é oportunidade. A oportunidade que tinha, você abraçava. E naquele período, a única oportunidade para a gente era fazer tecnologia de laticínio, que era uma escola Cândido Toste, muito antiga, né? Que inclusive meus tios são formados lá. E aí a gente ia de carona para Juiz de Fora. A gente subia o morro, que a minha casa ficava embaixo, ficava lá pedindo carona. Se não conseguisse carona, a gente voltava para casa, que não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Voltava para casa e ia no dia seguinte. Era assim. Perdi aula. Então, eu passava um mês em Juiz de Fora com 33 cruzeiros na época, entendeu? Um cruzeiro por dia. 33 cruzeiros, eu passava um mês todinho. E tem uma coisa, a gente não tinha dinheiro para jantar no domingo, que a escola tinha alimentação para os alunos, os alunos internos, alimentação, Então, aí eu tinha uma amizadezinha com o tal de Eliezer, que era o cozinheiro lá, e falei, Eliezer, arruma uma marmitazinha para mim, porque eu não tenho como jantar no domingo, né? A gente ficava lá, que não ia para casa, comia para casa, e ficava mais caro. Aí eu pegava essa marmita e escondia ela em cima no meu guarda-roupa, sabe? Uhum. Aí o filho da puta dos meninos ia lá e roubava minha carne. Ficava só feijão e arroz. Roubava minha carne. Entendeu? Então foi uma vida assim muito sofrida. Então, formei, né, estudando 4 horas de aula de manhã, teórica, e 3 horas de tarde na fábrica. Calçava a bota, vestia o guarda-pó. Naquele tempo era um macacão branco, e entrava na fábrica para trabalhar. Aí você põe amor àquele negócio, né? Mesmo você não tendo início, não pensar nem nisso, mas você acostuma. É como você mudar. Você muda, por exemplo, eu morei em Tapetinga, em Goiânia, Rio Grande do Sul, vários lugares, né? Mas você passa a gostar do lugar que você mora, né? É verdade. Você pode ver que a gente sai para passear e fica doido quando a gente chega em casa, é bom, não é? Embora, né? Assim, o ser humano é assim. Você gosta do lugar que mora, você tem amor à cidade que você mora, né? Aí, resultado, formei em 1977 e já tinha um emprego para mim na Leite Glória, Itapetinga. E toda a roupa que eu levei para começar a trabalhar lá, que distância para a gente naquele tempo, era muito longe. Juiz de Fora era muito longe de Rio Pomba. Imagina Itapetinga, 1000 quilômetros de Rio Pomba. E toda a roupa que eu levei para começar a trabalhar foi feita pela minha mãe, na máquina Singer. Aquela máquina, né? No pezinho. Foi toda costurada pela minha mãe. Assim foi meu início. Começou lá na Leite Glória? Na Leite Glória do Nordeste. Comecei em 78 na Leite Glória do Nordeste. Quanto tempo lá passou, Marcinho? Eu passei 2 anos lá, porque eu já era convidado recentemente, assim que eu estava terminando o meu curso, eu era convidado para trabalhar em Goiânia, Companhia Goiânia de Laticínio, porque lá tinha um rapaz da minha cidade, que era o gerente geral lá, era doido para mim trabalhar com ele. Mas na época, não sei por que carga d'água, deu para mim ir para Itapetinga. Trabalhei com Francisco Barbosa Mororó, que me ensinou muita coisa, muita parte administrativa. Lá a gente trabalhava com leite em pó, né? Leite em pó Glória. E depois o Geraldo Magela conseguiu me trazer para Goiânia. Ali eu casei em Itapetinga e fui morar em Goiânia, e meus 2 filhos mais velhos são de Goiânia, todos 2 são goianos, Charles e Wendel. E como foi a chegada em Alagoas? Como foi essa de Goiânia para cá, para Alagoas? Voltando lá atrás, a gente tinha cultivo de fumo em Rio Pomba. E eu era um excelente fiador de fumo. Fiador de fumo é fazer corda, 4 cordas. Porque na minha terra lá não faz fumo como aqui, esse fumo grossão. É 4 cordas fininhas e rola elas, né? Faz uma corda só, com 4 cordas. Então, trabalhando na roça, que aquele tempo não tinha negócio de veneno, tudo era manual, desoiava fumo, podava fumo. Aí os empregados do meu pai, tinha 3 empregados do meu pai, falavam assim, ó, diz que o fumo bom é de Arapiraca.
Eu não sabia em qual estado da federação ficava essa cidade. E vim parar aqui, né? Não é interessante? Eu montar uma empresa aqui. O destino carrega a gente. O destino carrega a gente, né? Verdade. Então vim parar aqui. Agora daqui, como eu cheguei aqui, foi depois de Goiânia, eu fui para o Rio Grande do Sul inaugurar a CCGL, que hoje é Lactalis. Foi Perdigão, BRF, né? Uhum. E hoje é Lactalis, lá onde eu trabalhei. Aí eu recebia lá 1,5 milhão litros de leite por dia. Recebia 1,5 milhão no tempo que eu trabalhei lá. E inclusive fui jogador de futebol, que eu esqueci de falar, né? Sim, mas essa parte. Modéstia à parte. Modéstia à parte. Eu fui centroavante do Tupi de Juiz de Fora. Fui. Que eliminou o Asa. Que eliminou o Asa, pois é. Inclusive, o dia que o Tupi veio aqui, no campo do Asa, no Fumeirão, eu fiquei lá na arquibancada torcendo pro Tupi. Foi nada. Mas só esse dia, né? Agora eu torço pro Asa. Abriu a estação desse dia. Então, lá no Rio Grande do Sul também, eu joguei futebol lá, no campeonato lá interno, Lajadense, Estrela, Teotônia, o pessoal de lá, eu joguei futebol. Mas eu trabalhava na Companhia Goiânia, na CCGL, Cooperativa Central Gaúcha de Leite. Né? Então, naquele tempo, eu saí da empresa e fui trabalhar com casa de carne. Ofereceram para mim, lá no litoral norte, em Tramandaí, uma casa de carne de sociedade, porque no Rio Grande do Sul, eles não chamam açougue de açougue, não, é casa de carne. Tem até carne, mas é quase igual uma padaria que tem carne, ovo, frango, tudo isso aí. Então, eu trabalhando lá, chegou no mês de julho, que é um mês mais folgado, porque Tramandaí é uma cidade morta. Quando chega no verão, Porto Alegre muda para lá, entendeu? O pessoal vai para a praia, né? Tramandaí, Capão da Canoa, Torres, aquela região. Aí as grandes cidades, como Porto Alegre, muda para... É uma cidade morta, tudo desligado, não tem sinal de trânsito, não tem nada. Quando chega no verão, eles mudam para lá, liga sinal, todo mundo. Tem, cada rua, né? Praiana, cada rua tem um vigia, que toma conta daquelas casas todinhas mortas, paradas. É assim. Aí chegou nesse tempo que todo mundo começou a período de chuva, frio. Tinha um amigo meu de Piraúba, que é vizinha à cidade de Rio Pomba, estava passando férias com Luiz Danta, aqui em Maceió. Ele era amigo de Luiz Danta. Sebastião Vieira, inclusive ele já trabalhou no Leite de Batalha. Ele ligou para mim e falou: Marcílio, será que você não poderia passar um mês aqui em Alagoas? Eu estou aqui em Alagoas, de férias, aqui em Maceió, e o presidente de uma cooperativa aqui me perguntou se tinha uma pessoa que podia dar uma mão a ele, que ele estava jogando muito leite fora, estava num período de safra, e se você podia dar um pulo aqui. Eu conversei com o meu sócio lá da casa de carne, ele falou: não, vá. Aí eu falei: o que eu ganhar lá, o dinheiro que eles me der, a gente bota no nosso negócio. E assim eu fiz. Aí eu vim para cá, cheguei em Maceió, inclusive eu viajei com um zagueiro do Lajadense que me marcava quando a gente jogava junto. Ele me marcava, eu e ele viajamos para cá. E quem pegou a gente no aeroporto, até a casa do presidente do CSA, ele veio jogar no CSA. Foi o presidente do CSA, que era um usineiro. Como é que é o nome dele? Foi o presidente do CSA. Era o João Lira. João Lira. O João Lira. Um carro do João Lira trouxe a gente até na casa do João Lira. E ele, e você? Eu falei: não, eu venho trabalhar na Camil. Não, rapaz, você vai jogar com a gente no CSA. Eu falei: não, eu não tenho mais idade para isso, não. Eu não tinha mais idade para jogar bola, eu tinha 32 anos, parece. Aí passei um mês aqui na fazenda, na Camil, jogando leite fora, em Batalha. Um volume de leite altíssimo e o técnico que estava aí estava meio perdido. Aí depois de 30 dias, o Luiz Dantas me chamou na Secretaria da Fazenda. Aí ele e Antônio Dantas. Aí falou assim: Marcílio, quanto é que você quer para você vir trabalhar com nós, vir para cá? Eu falei: rapaz, não tem condição não, que eu já tenho uma sociedade lá, eu estou trabalhando com casa de carne. E não, você tem que falar um valor para você vir para cá, ué. Você tem. Como é que é esse negócio? Aí eu falei para ele um valor muito alto para ver se ele não querer, porque eu já estava bem situado lá, já estava mexendo com esse ramo, apesar de que não estava gostando, porque quando você está dentro de uma profissão, imagina chamar você para ser administrar uma transporte alternativo, que não tem nada a ver com o seu ramo. Você sente mal-estar naquilo ali, né?
Então, eu já estava focado dentro da profissão de laticínio. Como é que eu vou mexer com carne? Até aprendi, até bom que hoje me ajuda muito a comprar carne, eu conheço carne, né? Fala costela, né? Ajudou muito. Aí, resultado, eu falei um salário muito alto, ele falou assim, eu vou lhe pagar esse salário, eu vou trocar o seu carro todo final de ano e pega graneiro e pega a sua mudança e vem-se embora, que eu vou lhe dar uma casa para morar. Aí eu não tive como voltar, eu não tive como voltar atrás. Já disse que o que queria, ele pagou o que você queria, acrescentou. Aí pronto. Por isso eu vim para cá, né? Aí fiquei 2 anos só ali. E depois eu tive problema demais com os diretores que ele botou, né? Ele botou vários diretores, que muitos deles não trabalhavam, só ia receber o salário, e eu acabei saindo, fui para Betânia. Depois ele mandou o Gel Malta me buscar lá em Recife de novo, na Betânia, para voltar para Camil. Aí quando eu voltei para Camil, eu falei, vou parar com esse negócio de ir para lá e para cá. Aí que eu comecei minha empresa numa panelinha de alumínio de 20 litros. Aqui em Arapiraca. Aqui em Arapiraca. Arapiraca. Na Rua Sertaneja Lagoana. Em frente ao bar do Heleno, que é falecido também. Comecei ali. Conheci o Heleno. Comecei ali. E foi ali que eu conheci o nosso amigo Cláudio. Nosso amigo Cláudio. Foi o episódio 01. Ele é o 02. Ele é o 02, veio pra cá. Na hierarquia ele é o 02. 02, Mas assim, daí partiu aí já o nome Frutiguto na cabeça. E já começou fazendo um trabalho lá juntou fruta com iogurte, né? Uhum. Inicialmente eu fazia tudo. Quando eu tomei a decisão de sair da Camil, eu vi que o negócio já dava certo. Que inicialmente eu botei um rapaz, ensinei para ele como fabricava, tudo direitinho. E ele acabou gostando do assunto e botou na casa dele uma empresazinha também, que foi meu concorrente no início, né? Mas aí é que eu trabalhei mais ainda, que quando você... é um exemplo. Se você pegar um chiqueirinho lá na sua casa, no quintal, e botar só um porquinho lá, ele fica preguiçoso, não come direito. Você quer ver ele comer? Você dá remédio de verme para ele, não adianta nada. Ele fica te olhando. Ele fica mastigando e te olhando. Você pode botar a melhor comida para ele. Agora, você quer ver ele engordar e comer? Bota outro junto. Bota outro que ele morde na orelha do outro, empurra o outro e come a comida toda. Então, a concorrência é muito importante. A concorrência é muito, muito eficaz para a gente, né? Verdade. Ela ajuda muito. Você sozinho, que graça tem você pegar uma bola no meio de campo e fazer o gol no goleiro sem defesa? Não tem graça nenhuma, né? Então, o concorrente, o cara que está no embate com você, né? Te ajuda a ter... Ficar fogoso. Você fica muito mais fogoso, né? Não vou perder não essa. Essa não não. Aí que eu vou fazer melhor. Eu saí da Camil definitivamente, quando esse cara começou a fazer o produto dele, que ele era o vendedor meu, com a pampinha velha, ele ia nas padarias tudinho de Arapiraca. Aí depois eu comecei a ver, tinha meu produto só caindo na venda, o que está acontecendo? Aí eu fui numa padariazinha aqui, falou, isso aqui não vai ter mais não, agora vai ser isso aqui, ó. Falei, não, rapaz, esse aí é eu que fabrico, Frutigoto que fabrico. Não vai ter mais não, aqui, o rapaz já disse, não vai ter não, agora vai ser esse. É Light Good. Era o Light Good. Eu falei, você vai ver se não vai ter? Falei para ele, né? Foi aí que eu animei a sair, né? E eu que era o vendedor. Aliás, eu fui um excelente vendedor. Eu trabalhei 3 anos de vendedor. Tem gente que até pouco tempo atrás, hoje já passou bastante tempo, mas até pouco tempo atrás, ele falou assim, não, eu só compro o iogurte do Marcílio, não sabia nem o nome. Por causa da pessoa. Até hoje, quando a gente vai na roda, alguma rota, o Marcílio ainda. Pois é. Então, isso aí ficou marcado, né? Quer dizer, você tem que ser um homem direito, né? Você tem que ser um homem correto e tem que ser um homem bom. O homem bom, o homem simples, humilde, ele vai longe. Entendeu? Foi assim que eu comecei. E ia com a D20 lá para Delmiro Gouveia, outro dia eu ia para Marechal e arrumei uma mulher em Maceió para vender e foi assim que começou. Aí nessa história de ir para Delmiro Gouveia, ir para Marechal, eu chegava ali no bar do Heleno e tomava uma meiota. Eu chegava morto de cansado para relaxar, para dormir. Aí quando eu chegava ali para tomar uma meiota, botaram um menino lá. O menino atingia o cameiota, o menino da cabeção grande, a canela fina. Mago. Mago, feio. Aí... Aí eu falei, meu filho, traz aí um tiragozinho, ele trazia um pratinho de torresmo, a gente tomava uma meiotazinha lá, numa mesinha redonda assim.
E aí eu falei, rapaz, esse moleque é capaz de dar certo, trabalhar comigo. Foi assim que surgiu o Cláudio da empresa, que hoje é meu braço direito, né? O Cláudio é o cara. E graças a ele, nós temos esse sucesso todo também, a gente tem que reconhecer isso. Verdade. E graças a mim, ele é um homem de sucesso, porque toda oportunidade foi dada a ele, né? Ele abraçou, né? Abraçou. Quando ele começou a trabalhar comigo, ele estranhava muito, assim, aquele trabalho, né? Uhum. Aí depois ele foi pegando, menino inteligente, muito necessário, né? Ele tinha uma carência muito grande, coitado, só ele, a mãe e o Dinho, né? Uhum. Então os dois moravam numa beliche, dormia aqui numa ruazinha, numa beliche, pertinho do Cis da Pitu ali, tinha uma ruazinha, uma viela, a mãe dele tinha uma casinha e os dois dormiam na sala, numa beliche. Aí eu fui lá, olhei, vixe Maria, fiquei com uma pena doida, né? Daqueles dois meninos dormindo na beliche, eu falei, esse menino vai dar certo. E deu na medida. Então, assim, o sucesso da empresa é mais ou menos por aí. É você apostar em homens bons, homens corretos, né? Homens focados naquilo que está fazendo e dar certo, né? Aqueles que desvirtuam, você tem que tirar. Senão, uma laranja podre faz a outra perder. Não vai muito longe. Homens assim não vai muito longe. Não vai muito longe. Coisa errada só dá errado. Não tem jeito. Inclusive, no episódio que o Cláudio teve aqui, né, o episódio 01, ele está fazendo esse ano 30 anos de Frutigut. Né? A empresa vai fazer 34 e vai fazer 30 porque o início foi bem lentozinho, né? O início foi uma coisinha bem pequenininha, né? A panelinha de alumínio de 20 litros, depois eu comprei um tanquezinho de 100, depois mais um de 100, depois um de 150, 160, parece, foi assim. E tudo no quintal de casa. Foi feito assim, o início foi bem simples mesmo. Era o vendedor, era o empregador, tudo. Era tudo. Isso. E o interessante, Marcelo, assim, são 34 anos, não faz tanto tempo assim, mas a sua história, ela se confunde com muitos empresários de Arapiraca, né? O seu Zé Alexandre também começou né, muito pequeno, não era o Coringa, quando ele começou, acho que ele fazia transporte alternativo. Depois foi que montou a fábrica, o seu Zé Livino, o Zé Pivete. Temos várias pessoas de sucesso em Arapiraca que também tiveram um início. Desse jeito, né? Desse jeito, né? O meio e tal. Aí. E aí, assim, o que é que hoje você é um alagoano. Exatamente. Né? É um arapiraquense. Alagoano, arapiraquense. Arapiraquense. Não, só não recebeu o título ainda, né? De cidadão honorário. Mas hoje mora aqui, fez isso, né? Construiu família. E nesse tempo todo, Marcelo, como foi que você conseguiu lidar com tudo isso? Porque aconteceram várias e várias coisas na sua vida. Você foi dono de outras empresas também. Você tem que tomar decisões, né? Então, às vezes você toma decisão e erra. Mas quando você analisa bem a situação que você está e toma a decisão certa, ela é muito boa. Ela vem de graça, vamos dizer assim. Só erra quem toma decisão, tem que tomar decisão, Tem que tomar decisão na hora certa, pensar bem na hora de tomar decisão e tomar a decisão na hora certa. Eu tive outras empresas como a Dinâmica, né? Que eu e Júnior da Suíça, que é o Júnior da Suíça, construímos. Fizemos uma sociedade com o irmão dele, com o Charles, filho meu, e depois não teve jeito de ir para frente. Construímos a Bona Sorte, eu e Roberto Amaral, através da entrada de Jadielson no negócio, vou dizer assim, né, que o terreno era dele, mas também não fluiu. Teve dissabores, aí a gente saiu fora. Né? Você, quando pega um negócio e vê que não dá certo, não fica toda a vida não, que é pior. É melhor você se livrar logo, mesmo perdendo, você tem que tomar decisão. Menos, né? Tomar decisão. Aquela decisão correta ali de sair. É igual o casamento. Você não pode estar casado de araque, né? Você não pode estar casado com uma mulher com vontade de dar na cara dela. Você não pode fazer isso, de jeito nenhum, né? Você casa para ser feliz. Não, você casa para fazer a mulher feliz. Não é assim? Isso aí. Então você se associa para a felicidade de todo mundo, né? E a gente estava infeliz, então não tinha como seguir. Aí foi feita a rescisão sem problema nenhum, e fizemos uma partilha e partimos para outra. Porque eu já estava num período que não me fazia falta. Essas empresas não mudavam em nada para mim. Eu já estava focado em como dirigir a empresa, como funciona, né? Já estava bem, já tinha aprendido com os erros, né? Tudo que a gente fez de errado nos ensinou e tocamos para frente. E outra coisa, quando você cresce problema.
Então, primeira coisa, eu tinha que ter um relacionamento muito ímpar com o Cláudio, né? Eu sempre tive esse relacionamento bom com ele. Eu sempre falei com ele, ó, Cláudio, você é mesmo que filho meu. Eu só não dormi com a sua mãe. Agora, você sempre foi meu filho, né? Porque ele não tem pai, né? E ele sempre aceitou isso e tal, apesar de que ele me chama de coroa. Aí eu falo com ele, coroa é sua avó. Entendeu? Mas foi assim. Então, o relacionamento meu e ele, o bom relacionamento entre a gente, o inteiramento entre a gente, os entendimentos, a jogada de responsabilidade para ele, né? Eu direcionei para ele as coisas que eu não gosto, fiquei só com as coisas que eu gosto. As coisas que eu não gosto, porque eu sou meio cabeça quente, né? Então, as coisas que eu não gosto, eu joguei para ele, ó, eu disse, a sua parte é essa, a parte fiscal, contábil. Então, essa parte você toma conta. E botei, uma das coisas muito importantes de uma empresa é botar a compra na mão de homem, de cara sério, cara direito, como ele é. Então, todas as compras ele que faz. Porque ali eu sei que ele não aceita comissão de ninguém, não tem esse negócio. É verdade. E outra coisa, eu acho que ele tem mais amor pelas duas empresas do que eu. A verdade é essa. Ele é o cara que abraçou e, entendeu? Eu confio nele de todo... Agora, eu faço tudo que eu posso para ele também, né? Aí eu não sei se eu que sou muito grato a ele ou se ele é muito grato a mim. Mas eu acho, eu percebo isso, que ele é muito grato a mim. Ter dado essa mão a ele, a toda a família dele, é muito grato a mim. Existe um respeito mútuo, exatamente, uma admiração mútua. Isso, com certeza. Ele sabe conhecer o meu jeito chato, né? Porque velho é bicho chato, né? Ele sabe conhecer a minha chatice, né? Sabe a hora certa, né? Exatamente. Ele, de vez em quando eu dou uns gritos com ele fala... Tenha calma, meu patrão. Porque às vezes eu me estresso com certas coisas, né? E às vezes eu não estou nem sabendo a causa total do negócio, como é que, o que ocorreu, e já explode antes de... explode antes. Eu falei, não é assim não. Ele é precoce. Ele me acalma. E a chegada da Leta, como foi? A chegada da Leta é porque eu vim de Maceió. Numa das idas para Maceió, eu levava 9 caixas de isopor em cima do AD20. Aí eu botava 4 caixas embaixo no assoalho e 5 em cima, amarrava, botava uma madeira segurando a tampa para ela não voar. Aí eu passei ali em Maribondo, quando eu cheguei naquele posto de gasolina para cá de Maribondo, que tem um lugar que sai ali para a direita, não sei, um lugarejo ali. Sei que tem um postinho de gasolina e tem uns quiosquezinhos na frente, um postinho pequeno. Sim. Ali vai para um povoadozinho que tem. Eu cheguei ali, tinha um cara com uma caminhonete, um tanquezinho em cima. Eu falei, rapaz, esse cara mexe com leite. E aí eu cheguei, compadre, você... Aí era o Cordeiro, que era o dono da Leta. Leta é Leonardo e Thaís, que é os filhos dele. Aí eu falei, você mexe com leite? Eu tenho alguma fábrica de queijo, alguma coisa? Ele falou, ô Marcílio, eu tenho uma fábrica de iogurte, lá na Coab, em Bom Conselho. Eu comecei lá faz pouco tempo. Você quer dar um pulo lá uma hora dessa para você conhecer? Eu falei, uma hora dessa eu apareço lá. Aí passou um tempo e tal, aí eu fui para o Recife, eu não sei fazer o quê. Quando eu voltei do Recife, eu passei lá. Aí conheci, ele tinha uns 2 tanques em cima de uma plataforma, uma camazinha fria, pequena e tal. Ele falou, ô Marcílio, eu ganhei um terreno aqui da prefeitura e vou levar essa fábrica ali para baixo. Ó. Você pode olhar, lá de cima eu olhei. Você para ali perto daquela cerca que eu estou começando lá a fundação para fazer a cerca, fazer o laticínio lá. Aí a gente era tão pequenininho, né, tão pequeno, que eu parei lá perto da cerca e olhei assim, ele tinha botado aquelas pedras grandonas, uma lajota grande, estava fazendo a fundação, e pelo tamanho da fábrica que ele estava fazendo. Aí eu lembrei de um amigo meu que se chamava Luiz Girão, da Betânia, que quando o Antônio Carneiro estava fazendo a fábrica de Jerimoabo, nós chegamos lá no anfiteatro, em Campina Grande, na reunião, que eu tinha trabalhado um pouco também com o Luiz Girão na Betânia, lá no Antônio Carneiro, em Olho d'Água. Aí quando nós entramos assim, a parte alta assim, do anfiteatro, o Luiz Girão estava lá embaixo, o anfiteatro, entramos na parte de cima. Ele falou assim, São Antônio Carneiro, você quer quebrar nesse trem? Aí eu lembrei desse assunto. E lá, quando eu estava na beirada da cerca, eu falei assim, Cordeiro, passei a mão no telefone, Cordeiro, você quer quebrar a Nestlé? Pelo tamanho que ele estava fazendo lá, não tinha nada a ver com ele, entendeu?
Quer dizer, ele estava dando a passada larga demais e ia rasgar a calça e ficar com a bunda de fora, como aconteceu. Né? Aí, depois de algum tempo, eu tinha uma chácarazinha aqui no bairro Poção, né? Eu era casado com a dona Vera ainda. Aí ele chegou, ele e a mulher dele, me visitando. Aí falou, ó, Cordeiro, que novidade boa, você por aqui. Eu não tinha associado a ele ainda não. Que novidade boa, você por aqui. Marcílio, eu vim aqui porque a coisa lá não anda muito boa, não. O que foi, Cordeiro? Aí ele tirou uma fita, sabe aquela máquina que faz aquela fita, aquela soma? Ele tirou uma fita assim que fazia curva no chão, de dívida. Só energia, ele devia 80 mil de energia, naquele tempo, né? Aí eu falei, ó, pode-se embora com a sua fita, que amanhã eu dou um pulo lá. Assim que começou a minha sociedade com ele. Aí eu cheguei lá e me mostrou, Marcílio, eu estou devendo 80 mil de energia, estão para cortar aqui, já mandaram o aviso de corte. Aí eu levei os 80 mil, paguei energia, reuni com ele lá, falei, ó, Cordeiro, vamos se juntar aqui, eu não tenho condição de vir para cá, que eu estava ainda bem no início também, mas eu vou me juntar a você aqui e te ajudar. E não combinei nada com ele de sociedade, valor, nada disso, só na confiança, paguei a energia. E o Marcílio, eu tenho aqui 4 sócios. Como assim, Cordeiro, 4 sócios? Eu tenho 4 fiador. Era gente que bancava ele. Agiota. 4 agiota. O Cordeiro, não brinca não, como é que você está pagando ele esse juro? Ô, Marcílio, eu combinei com ele 5%. Foi, Cordeiro, 5%, se você administrar seu laticínio bem administrado, você tem uma renda de 5%, um lucro de 5%, não é que você vai pagar 5%. Aí eu fiquei indo para lá, 3 vezes por semana, dava um pulinho lá e tal. Fui injetando dinheiro. Aí sentamos para negociar. Eu falei, Cordeiro, levanta para você ver quanto é que vale o seu laticínio aqui e tudo. Tinha uma criação de porco no fundo. E ele falou assim, ô Marcílio, eu levantei aqui, a minha fábrica hoje vale 220 mil. E eu já tinha dado exatamente 220 mil reais a ele, no tempo. Aí falei, Cordeiro, agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou administrar a empresa, aí o Cláudio já estava inteirado comigo, né? Eu vou administrar o laticínio e você vai ficar vindo aqui. Eu vou pegar a pasta, vou começar a administrar. E você vai ficar no meu lugar agora, você vai ficar vindo. Aí ele falou assim, ô Marcílio, não, antes disso eu tinha dado 30% a ele. Eu comprei o laticínio por 220 mil, falou, 30% é seu e 70% é meu. Aí, depois de algum tempo, eu vi que ele não tinha condição de seguir operando. Aí eu fiz essa sugestão a ele, falei, não, eu prefiro vender. Aí fizemos o levantamento de novo, deu 2 milhões o levantamento de tudo. Será que é 2 milhões? Acho que é 2 milhões. E ele ficou com 600 mil. Levantamento de tudo que tinha, máquina, tudo. Né? O prédio, o terreno, Caminhões, tudo. Né? Tudo, caminhão, tinha umas F4000, tudo. Pegou 60 mil. Aí eu fiquei devendo ele 600 mil. Aí ele falou, ó, Cordeiro, eu não vou pagar você de uma vez, que eu não tenho capital para isso, eu vou te pagando. Aí sumi lá dentro e comecei pagando ele. Chegou em 520 mil, eu descobri que ele devia 350 mil a Cefaz de imposto. A empresa devia 350 mil. Aí os 80 mil eu nunca paguei ele. Eu assumi os 350 e nunca paguei os 80. Foi assim que foi o final da Leta. Foi assim. E hoje está tranquilo. E a Leta ganhou todo. A Leta ganhou injeção de dinheiro, de conhecimento, né? Como eu fiquei para lá. Exatamente, foi assim. Depois é que a pressão aqui foi tão grande do Ministério Público, a gente dentro da rua aqui, né? Não deu para seguir. Aí nós achamos por bem jogar a marca Frutigood para lá e fazer tudo lá. Tudo lá na nova fábrica, lá no Limoeiro. Exatamente. Não, tudo na Leta. Tudo em Bom Conselho. Aí depois... fazer lá, fabricação lá. Depois, com a incidência de imposto, né, que nós estávamos pagando um imposto muito alto de mandar produto, imposto de barreira, né, fronteira. Uhum. Aí nós resolvemos fazer a fábrica aqui, para nós entrar no mesmo sistema de todas as fábricas de Alagoas, que é sob decreto. A gente não paga imposto. Todas as laticínios de Alagoas estão sob decreto. Não paga imposto? Não paga. Aí a fábrica aqui por isso que surgiu. A fábrica daqui começou a construir quando, seu Marcílio? Faz o quê? Faz uns 10 anos atrás. Que começou tudo devagar, sem placa de banco, sem aperreio. Tem gente que... o Bradesco foi lá, queria me dar 10 milhões para me construir a fábrica. Falei, muito obrigado. Vou fazer aos pouquinhos. Não, esse negócio, eu não tenho essa coragem.
Eu não tenho coragem. Tem empresário aqui, até amigo da gente, que já me falou, ó, qualquer dinheiro que o banco vir me oferecer, eu pego na hora. Eu tenho coragem de dever 50 milhões. Eu não tenho. Eu não tenho. Agora, como o senhor falou lá atrás, quando o senhor começou com a panelinha de 100 litros, 20 litros. 20 litros, e depois virou 100, né? O senhor imaginava que hoje o senhor estaria vendendo seus produtos em 3 estados, com uma média de 5.500 clientes ativos? Não, você não pensa isso nunca, entendeu? Eu não sei se alguém já pensou assim, que daqui tantos anos eu vou estar assim, não. O trabalho que te leva a isso. O trabalho, a seriedade, o foco em cima daquilo que você quer, né? Quer fazer. E eu sempre disse que o que faz uma empresa crescer é a área comercial. Se a área comercial empurrar... É a ponta da lança, né? Exatamente. A área comercial forte, ela faz com que você não deixe a área comercial lhe cobrar. Essa cobrança que a área comercial te faz é que faz você ter pujança, ter fogo para você alimentar a área comercial. É assim que funciona. Verdade. A área comercial forte. A gente tem uma área comercial forte, né? Que a gente tem, como o senhor falou agora. E eu pensei na época, para ter uma área comercial bem forte, mas arrumei logo um soldado para tomar conta. O soldado está aí, na guerra. Foi. E aí, Marcílio, hoje, né, quando surgiu, né, o Grupo Bom Tempo, que antes as marcas eram divididas, né? Isto Era só Frutiguti e Soleta. Depois veio a fusão, né? A junção, o nome Grupo Bom Tempo. Isto. Está nos grandes mercados, em Recife, Maceió, Aracaju e no estado todo. E aí, Marcílio, como é quando você chega hoje no mercado e vê seu produto exposto lá, alguém consumindo, as grandes redes? Dá uma satisfação, um orgulho a gente muito grande. Voltando lá atrás do Branco Burro, né? O meu pai me chamava de Branco Burro, e aliás eu dei uma granja para ele na época, e um carro zero, eu achava assim, zerinho para ele. O Branco Burro deu a ele, né? E quando você chega no supermercado e vê seu produto lá, é uma satisfação muito grande, né? Porque a gente vem ao mundo para você falar por que veio, né? Você tem que deixar o seu nome escrito na história, né? Então, eu estou na metade. Eu acho que ainda vou viver mais uns 30 anos. Sem dúvida. É isso aí. Tenho dúvida então, da saúde. Eu tenho muita saúde. Todo dia na fábrica. Eu tenho muita saúde. Hoje eu já fui a Bom Conselho, já voltei, já fui em Limoeiro. Já. Eu sou fogoso. Você está falando toda hora, vendo o que está acontecendo. Agora, o mais importante de tudo é você ser um homem que os seus comandados confiam em você. Os seus comandados têm confiança no que você está fazendo, entendeu? Porque você trabalhar numa empresa onde você não confia no proprietário é muito ruim, entendeu? E outra coisa que a gente, como era uma pessoa muito simples, né, nasceu na roça, muito simples, a gente não tem essa de cara fechada, né? Chega no lugar, não cumprimenta ninguém. Tem muitos empresários que é assim, né? Chega, não cumprimenta ninguém, com a cara feia, eu não. Eu brinco com todo mundo. Do mais simples a... Não dá certo, né? Então você tem que fazer com que o seu pessoal todo do seu grupo confie em você e te admira. Você tem que ser um líder admirado pelos seus comandados, entendeu? Da simplicidade, da maneira de gerir a empresa, da maneira de portar, né? Por isso que é bom que o dono sempre vá na frente, né? Mostrando para os seus comandados como é que se porta, né? Até nós estávamos discutindo hoje lá sobre esse assunto, né, da promotora lá. Imagina se isso fosse comigo, jamais, isso não podia acontecer nunca. Isso é uma vergonha para os meus comandados, eu ia ficar decepcionado. A minha maneira de comportar, eu não posso chegar num bar aqui, encher a cara de cachaça e sair pela rua fora, arrancar a roupa e sair pela rua fora. Eu tenho que ter comportamento linear, um comportamento decente. Para os meus comandados saber, não, eu não sou patrão. Dá exemplo. Tem que ser assim, entendeu? Também. E falando também um pouquinho assim, dos produtos. Hoje a gente tem um mix muito grande de produtos, né, Hermes? Hoje a gente tem a qualidade, eu estou há 1 ano e um pouquinho na empresa e eu vejo muito todo mundo que prova de, rapaz, que produto excelente é esse.
Sempre você pensou nessa forma de ter um produto com a qualidade que a Frutigut e a Aleta tem hoje? Isso, os nossos vendedores de essência, de polpa de fruta, de estabilizante, esse pessoal que vende, eles trazem para a gente. E o Cláudio acatou muito bem essa melhor qualidade, está muito na mão do Cláudio. O Cláudio é muito criterioso, curioso que só. Ele não chega em nenhum supermercado, ele vai direto na gôndola para olhar o tom, os detalhes de beleza de embalagem, tudo. Eu nunca protestei nada, eu sempre deixei corda solta para ele. E ele é muito responsável por isso aí, entendeu? Essa qualidade. E outra coisa muito interessante na empresa é saber botar preço no produto, entendeu? Você tem que saber fazer custo. Se você não souber fazer custo, você quebra a cara, entendeu? Porque a empresa é o seguinte, o tipo de empresa igual da gente tem dois parâmetros. Um é compra de leite. Você não consegue comprar leite mais barato que os seus concorrentes. E você não consegue vender o seu produto mais caro que dos outros que estão na gôndola, a não ser Nestlé e Danone, né? Que são marcas famosíssimas. Mas os outros demais é mais ou menos na mesma linha. Então, a distância entre a compra do leite, da matéria-prima e a venda do produto, ali que você tem que trabalhar, nesse meio. Então, esse meio é que é importante na empresa, né? Saber fazer economia, né? Dar gordura para a empresa. Exatamente. Saber verticalizar a empresa, né? Nós estamos agora lançando um molde para nós fazer o copo de requeijão, que nos custa muito caro, vem de longe, entendeu? Então, você tem que, o tempo todo na empresa, tentar tirar aquilo que é custo alto para ela. Né? O tempo todo olhando, o tempo todo. Eu chego na empresa, eu olho todos os cantos, você vê o tanto que eu rodei hoje lá na Aleta, fui na fábrica de garrafa, rodei para todo lado, já vi qual a dificuldade do menino lá, que está com molde lá, que está faltando 2 tampinhas que não está soprando, a injetora. Falei, rapaz, por que está assim? O molde está pronto aqui, amanhã já vai estar na mão dele, é assim. Então, já veio com ideia? Eu já vim com a ideia, já joguei na cara do Cláudio que nós vamos ter que trazer a máquina para cá. Por que eu vou soprar PET lá? Se eu vou precisar de PET só aqui? Nós não vamos embalar o suco aqui? Tem que trazer a máquina para cá. A máquina é rotuladora, tem que estar aqui perto. Imagina eu trazer 100 mil garrafas de Bom Conselho para cá. Quanto vai custar isso? Tem que soprar aqui. Soprar aqui já está em casa. Vou trazer ela para cá. Nós vamos fazer água também. Água com adição de sais. Também PET, né? Então, o lugar dessa máquina é aqui. A gente vai formando as ideias, vai ver na hora de investir, em que precisa investir, né? Tem que saber usar o dinheiro que ganha na hora certa, na coisa certa. Isso também é muito importante. E você falou agora da importância da verticalização, né? Isso. A empresa, quando virou um grupo, em 2019, eu fiz parte da confecção do grupo, do nascimento do grupo. E hoje o Grupo Bom Tempo tem fábrica de embalagem, né, fabrica a sua própria garrafa, fabrica as tampas, né, tem a fábrica de caixa de papelão, né, as suas embalagens também. Embalagem secundária, né? A embalagem secundária. Isso é a importância da verticalização, né? E frota própria de frota entrega. Própria, tudo isso. Todos os incentivos fiscais que tem a oportunidade, né, nós adquirimos. E quem tem esse mesmo formato, né, da verticalização do produto, por exemplo, o Grupo CIMED, que é uma das maiores farmacêuticas do Brasil. Então, ele é totalmente verticalizado. Até as caixas dos remédios é ele quem fabrica. A parte gráfica, tudo é ele quem faz. Então, assim, esse é o segredo do sucesso. Segredo do sucesso. Né? Você ver quem está na ponta fazendo e tentar seguir. Isso. Enxergar essas oportunidades de ter os próprios a matéria-prima para fazer esse embalagem secundária. Isso. Então, o que eu uso, o que eu vou precisar comprar, então eu vou fazer, que é a visualização de fazer os copos. Isso. Né? O copo longe, eu vou ter que comprar um volume grande. Então, eu fazendo aqui, eu vou ter uma certa flexibilidade, né? Você tem que ver o que você já tem pronto, né? Ó, imagina, o que eu tenho pronto para fazer o copo? Eu tenho quase tudo pronto. Eu tenho a máquina, tenho a rotuladeira, né? Não, falta comprar a rotuladeira para o copo, né? Falta comprar a rotuladeira. Mas eu já tenho a máquina injetora, que é o mais caro, entendeu? E estou fazendo o molde agora, é fácil demais. E a água mineral, esse aqui é mais fácil ainda. A água com adição de sais, que não vamos fazer. Não é mineral, adição de sais.
Tem tudo para ela já. A máquina de fazer garrafa, de fazer tampa. Só falta o rótulo. Entendeu? Então, a água já tem o filtro. Já está dando de primeira mão que o Grupo Montem vai lançar água. Vai lançar água. Com sais. Vai lançar água com adição de sais. Vai. Muito bom. Vai lançar. A gente tem vários lançamentos aí. Já fez até a conta de vender um pacote em cada cliente, você imagina. Que a água vende muito, né? Você sabe disso. Marcelo, a gente percebe a quantidade de lançamentos que a gente está tendo agora nesses últimos anos, né? Como a empresa está visualizando isso. Isso. Que a gente precisa o quê? Está no mercado com isso vamos fazer. Vamos estar dentro também nesse mercado. Depois que você adquire uma certa confiança do cliente, qualquer outro produto que você lançar, ele é fácil de entrar no cliente. Né? Porque o cliente tem a confiabilidade já do produto que ele trabalha. Então, se você lança um outro, é da Frutigut, bota aí. Entendeu? Uhum. Porque já tem o relacionamento do vendedor com o comprador, que é o cliente, né? Então é fácil botar outro produto. Isso é muito importante, relacionamento. Isso. O relacionamento é muito importante. A decisão, Marcelo, na época, né, de ter lançado a linha, o HT, do leite, do achocolatado, que é, hoje, dos grandes players nacionais, né, quem tem. Commodity, né? Os commodities. E os regionais, a exemplo da Bom Leite, tem também o leite, mas esse mercado é exclusivo das grandes marcas. Isto. O que foi que lhe impulsionou a lançar esse não tem nem o meu dedo. Esse dedo foi do Cláudio. Ele falou comigo e falou, importantíssimo, quando ele jogou para mim, essa ideia de falar com o pessoal do Vale do Dourado para fabricar. Foi importantíssimo, não só o leite, como o chocolatado. Porque é uma maneira de você ter uma... Como é que eu vou dizer? Você ter um descarte do volume alto de leite, porque trabalhar com uma fábrica com falta de matéria-prima, com falta de leite, é muito melhor do que o excesso. Quando você tem excesso, você vai fazer o quê? Você vai só fazer produto e guardar? Esse produto não pode, a durabilidade dele é pequena, a vida útil dele é pequena. Aí, resultado, quando surgiu essa oportunidade, eu falei, vamos fazer, que isso aí é uma ideia excelente. Foi o Cláudio que deu essa ideia e eu gostei muito. Ele está nos salvando agora, que o excesso de leite está... Leite já manda para lá, faz o HT. Exatamente. Comercialmente falando, a gente sabe que essa sessão HT deu dá uma visão, muito grande, incremento muito grande. Uma visão à empresa muito grande. Exatamente. Né? Para quem não conhece bem do ramo, pensa assim, pô, tem o HT. O HT é de empresa grande, né? Isso é verdade. Então foi muito bom. Está no meio ali dos grandes, né? Foi uma grande ideia e foi muito bem acatada. Eu gostei muito da ideia. Ele conversou com o menino da Vale Dourado, o Carlos Henrique, e deu certo. E hoje a gente está no mercado com os 3 itens, o leite, chocolatado do 1 litro e o de 200 ml. Todos os mercados a gente está lá presente. Foi uma ideia muito boa mesmo. Entre as outras que vão surgir por aí. Porque o suco também, eu acredito que o suco, a gente já fabricou suco há um tempo atrás. Já fabricou, o nosso suco é muito bom. Vai ter um sucesso danado. Nosso suco é muito bom. Tecnologia da Doller. É muito bom. Uma marca alemã? Alemã. É uma multinacional, né? Tem uma fábrica em São Paulo. Mas ela em Limeira, São Paulo. Já fui lá, visitei. A fábrica excelente deles. A polpa deles é muito boa. Uma pergunta, Marcelo, assim. Eu acho que eu já lhe fiz essa pergunta, mas é bom sempre ouvir, né? Eu já comentei isso com você, que quem fabrica não pode vender, apesar de você ter sido vendedor. Fui vendedor. Né? E dos bons. Dos bons. Porque o cara que fabrica tem aquele apego, né? Aí se o cara disser, rapaz, eu não quero não, tá caro, ou não presta, quer bater no cara. Gostei não. É filho, né? Como você fala mal do filho. Mas me diga uma coisa, de todos os produtos, qual que você tem o maior xodó? Rapaz, eu digo a você que é de todos. De todos eu admiro muito, todos eu gosto, entendeu? E cada um eu namoro mais, eu paquero mais. O Cláudio disse aqui que era a chupetinha. Né? Começou com a chupetinha, né? Começou, não, nem tinha chupetinha. No início era 200 ml. Ah, não, a chupetinha era de 200 gramas. Era 4 produtos. É muito interessante isso que eu vou falar para vocês aqui.
Quando eu saía para vender, geralmente eu atendia de 30 a 40 clientes, tá? E a gente, naquele tempo, não tinha computador, não tinha nada. Era só no bloquinho. Nota fiscal mesmo. Se tivesse um fiscal no caminho, eu passava para o estado de terra, não tinha negócio de nota fiscal para ninguém, não. Vendia assim, a lá vão ter. Aí eu levava um bloquinho com 3 vias. Cada cliente ficava com uma via e eu ficava com 2 vias. Ficava com outra no talão. Aí o meu ajudante, quando a gente estava voltando da rota, ele tinha o costume de passar a mão no talão e perguntar a mim. Ele tinha um problema no rosto, que ele era até homossexual, e tinha um problema assim no rosto. Aí fala assim, ô Marcílio, a boca dele é um pouco torta. Nós atendemos qual cliente primeiro de manhã? Eu conseguia falar quase todos os clientes, eu acertava a quantidade de cada tamanho eu tinha deixado no cliente. Ele ficava impressionado com a minha capacidade de gravar. Quer dizer, isso aí é por causa da sede de vencer. Eu acho que eu tinha essa capacidade, eu fazia a leitura, e cada cliente que eu deixei os produtos, eu falava para ele a quantidade que ficou. Ele ia folheando. Aí no fim ele parava, quando chegava no 10º, e começava a rir. Ô, seu Marcílio, o senhor é muito inteligente. Eu falei, não, é a capacidade que tem de gravar. É aquela vontade que a gente tem de acertar, né? De gravar, e eu acertava quase tudo. E fazendo com 4 produtos, era só 4 tamanhos, só morango. 4 tamanhos. Litro, meio litro e chupetinha. E 200 gramas. Hoje a gente tem quanto? Hoje está o todo 56. 56, acho que vai chegar aí mais uns 10, não vai? Vai, tranquilo, vai. Mais uns 10, já vai chegar já. A gente está de passo a passo, porque toda vez crescer numa empresa é muito complicado, sabe? Quando você cresce e venda, você tem que arrumar mais carro, mais vapor, mais água gelada, tudo mais. Tudo mais. Então não é só chegar e vender mais e tá tudo bem, não. E numa fábrica para mudar a estrutura não é fácil. Você pode ver que de pouco tempo para cá nós compramos 12 caminhões. 12 caminhões foram comprados, tem 12 caminhões novos. Imagina se eu não tivesse 12 caminhões, que dificuldade nós estava na entrega. É verdade. Não tem nenhum parado, tem 2 parados ali, porque a reserva tem que ter, né? Uhum. Mas para você ter uma ideia, como é que é complicado, é caro, não é fácil. Crescer é complicado. Né? E tem que ser com o pé no chão, sem isso, dar o passo que você falou. Aí, assim, vender custa caro. O Cláudio já rodou na fábrica hoje, já disse que o mocheiro já está pequeno. Pô, eu nem inaugurei a fábrica ainda, você já está falando. Tem 3 meses que nós estamos rodando. O mocheiro não vai dar. A fábrica hoje a gente tem... Aí eu disse a ele, sabe o quê? Eu adoro ser empurrado. Eu adoro coisa apertadinha, não foi que eu falei com ele? Foi. Quando está apertado, é sinal que você está crescendo, tá? Né? Ô Marcílio, hoje a gente a fábrica na Frutiguti hoje está rodando quantos por cento hoje? Roda 30% a fábrica? Ainda hoje? Não. Não está nem 30%? Não, nem 30%, nem 30%. Pode ser que seja 30%, porque nós rodamos com o produto que gira mais, que é a bandeja e o bolsa, né? Uhum. Pode ser que esteja 30%. Mas ainda falta muito. Falta muito. Pode deixar que... A gente já está no limite. Até chegando uma máquina aí recente agora, para fazer 200 gramas, esse aqui, e o 100 gramas, a máquina está chegando aí. Ela foi para a reforma em São Paulo, está chegando. Está chegando a desnatadeira também, que tinha dado um probleminha, né? E falta ainda nós fazer as garrafas todinhas, as 4 garrafas. A garrafa de 400, de 850, de 100 e de 170. Todas as garrafas. Falta fazer manteiga, fazer requeijão em copo, requeijão culinário, e suco e a água, né? Ali por enquanto. Falta muita coisa. Muita coisa. Os gregos também, né? Exatamente. Para cá também. Vai ter os iogurtes aí com proteína. Isso, tem as variedades, sem lactose, né? Deslactosado. O produto que está o pessoal cobrando muito. Cobrando muita gente. Deslactosado. Marcílio, você também fez algumas viagens, foi conhecer alguns laticínios fora do país, foi no Uruguai, foi na Argentina. Na França. Isso ajuda muita gente, sabe? Eu acho que eu deveria viajar mais. Também acho. Para esse fim, entendeu? E passear também, que é importante. Para esse fim eu deveria viajar mais. Eu vi uma fábrica no Uruguai que me impressionou, né? Que eu acho que eu já comentei com vocês sobre isso. Essa é totalmente verticalizada. A única coisa que ele não faz é comer o leite em pó, ou tomar o leite em pó. Mas eles têm a vaca, né? Tem um galpão que é só maternidade. Você para assim e vê a vaca parindo.
de tantas que param durante o dia. São 1.500 vacas em lactação, né? Com carrossel, né? Para a ordenha, né? Então, ela até está escrito assim no prédio, melhor leite em pó do mundo, porque o leite sai do peito da vaca e vira leite em pó, imediato. Eles fornecem muito para a África, né? África do Sul, por ali, que só exportação. No Uruguai. No Uruguai, muito interessante. Muito interessante. A fábrica, inclusive, ela é totalmente verticalizada. Ela fabrica ração. Eu nunca vi tanto pombo na minha vida, junto. Ela fabrica ração, tá igual formiga de pombo. É impressionante. Eles fabricam ração, tem o volumoso, concentrado, soja, milho, tudo isso aí. Plantado no terreno deles lá, tudo assim. Tudo totalmente verticalizado. Faz a ração, tudo. São boas porque você vai pegando o que é de bom para trazer. Ó, isso aqui na fábrica é bom, eu vou mudar na minha. Nessas visitas quando você decide fazer um trabalho bem feito, com qualidade, você tem que começar lá no interior, né? E hoje eu tive uma felicidade muito grande. Até já passei no grupo dos produtores, que eles estão de parabéns. De 43 produtores que eu tenho, eu conseguia, só 4 produtores estavam com índice de contaminação no leite alto. O restante, todos eles ganhou prêmio. Premiação em centavos a mais. Entendeu? Essa semana, esse mês que passou, eles estão de parabéns. Melhorou muito, nós vem brigando há muito tempo. Só para o pessoal de casa entender, eles estão... Esse programa Mais Leite Saudável é muito importante que o governo fez, sabe? Porque você tem que gastar uma parcelazinha, pouca coisa para esse programa, né? Levando o utensílio para os produtores, material de limpeza, essas coisas, você tem que realmente gastar um pouco. Em capacitação. Exatamente. Mas dá um resultado excelente, porque você tendo a matéria-prima boa, o produto não tem como ficar ruim. O produto fica bom. Produto bom é com matéria-prima boa. E dá resultado. Entendeu? A gente vê isso. Dá resultado. Você premiando os caras, dá resultado. É assim que funciona. Trabalhando com qualidade A gente está perto já do final. Até já bateu um papo quase 1 hora já. Falta 5 minutos para fechar 1 hora. E a gente não falou, a gente daqui a pouco volta mais um pouquinho para a fábrica, mas vamos falar um pouquinho do atleta. Do Marcílio atleta. Isso a gente... Na época que eu estudei lá... na época que eu estudei na Cana do Torte, a gente tinha uma idade... Na flor da idade, você tinha energia sobrando, né? E o Tupi de Juiz de Fora era um time mantido pela prefeitura, tipo o Asa aqui, mais ou menos, entendeu? E é um time que nunca disputou bem, só foi até na Série B, né, do brasileiro. E naquele tempo ele não tinha dinheiro nem para ter os 27 jogadores, igual realmente um clube tem que ter, para ter reserva, né, ter plantel. Ele tinha 16, 18 jogadores só. E a gente jogava, disputava, apesar de não participar da Universidade Federal de Juiz de Fora, a gente participava da Olimpíada Universitária. A Cana do Torte participava. Então nós tínhamos um time de futebol na Cana do Torte. E aí o Toledinho, que era treinador do Tupi, pediu aos professores da escola que deixasse o nosso time lá da escola treinar com o Tupi, porque não tinha jogador suficiente, não tinha suficiente. Aí eles achavam aquilo ótimo, né? Treinar com um time que disputa o Campeonato Mineiro, para aquilo nós ficávamos numa alegria doida. Aí começamos a disputar, e a gente jogava muito, jogava para valer mesmo com eles, né? Pau a pau. Aí o Toledinho escolheu eu e um negão, que inclusive, coitado, já faleceu, de Governador Valadares. Faleceu novo esse coitado. Até foi calouro meu esse rapaz. Aí o Toledinho escolheu a gente para jogar, mas a professora da gente deixava até a gente deixava de ir na aula e liberava para o treino. E a camisa preta e branca do Tupi, né? E a gente ficava enjoado, sabe? Precisa ver. E aí jogamos, ele ganhava 24 cruzeiros por semana. 24 cruzeiros que o Tupi pagava. E bebia tudo de cerveja. Por isso que eu vejo esse jogador jovem hoje. Para quem começou. Ele tomava tudo de cerveja, juntava os meninos. O mês, começou com tudo. Pois ganhava esse dinheiro. Mas foi pouco tempo. A minha mãe me encheu tanta cabeça. Eu estava formando já. Eu estava já no 3º ano. Meu filho não vai fazer isso, jogar futebol. Você vai quebrar uma perna. Você estudou com tanta dificuldade. Eu fui muito na onda da minha mãe.
Aí acabei não seguindo. Mas foi um conselho pro Mas eu bem, estava né? com 22 anos, não tinha mais condição. Jogador de futebol tem que começar com 15 anos, 16 anos. Hoje está cada vez mais precoce. Exatamente. Você tem que, Cada vez mais você precoce. tem que ver, enxergar o jovem pequenininho ainda, que tem dom, né? É. Aí foi até foi muito importante que eu joguei contra o Toninho Cerezo, que deve ser mais ou menos a minha idade. Toninho Cerezo da Seleção Brasileira. Nós perdemos de 4-0 para o Atlético Mineiro, mas joguei. Mas foi um campeonato valendo? Não, Foi um amistoso? Não, foi amistoso. Não era Campeonato Mineiro, não. Foi Ah. amistoso. Né? Jogamos com o Atlético Mineiro. Não tinha nada a ver o jogador. A velocidade deles era muito superior à da gente. Preparo físico. Agora você, mineiro, É. e como foi torcer pro Botafogo? Rapaz, naquela região minha ali, aquela região ali, Zona da Mata de Minas, Juiz de Fora principalmente, Fluminense, Vasco, Flamengo e Botafogo. Pertinho do Rio, né? É pertinho do Rio. Pouca gente torce para Atlético e Cruzeiro. Né? Aquela região todinha ali, Zona da Mata, Ubá, Ponte Nova. Fica próximo do cara ir para o É muito mais do que aqui no Nordeste. Que aqui no Nordeste também você pode ver. Você pergunta aqui, só gente da capital que torce para os times da capital. Né? No Recife você acha muita gente do Santa Cruz, do Sport, do Náutico, né? Mas fora, todo mundo torce para time do Rio e São Paulo, né? Palmeiras, São Paulo. Mas lá era muito mais. Então, eu comecei a torcer pro Botafogo, eu sei a escalação do Botafogo até hoje. Quando você começou a torcer? É 1968. Cal, Moreira, Chiquinho, Leonda, Valtenci, Casalberto, Gerson, Jairzinho, Paulo César, Rogério e Roberto. E Rogério. Era o Botafogo de 1968. Gerson, Jairzinho, Paulo César, Caju. Era o time. Era a base da seleção brasileira. Era a base. Naquele tempo, a seleção brasileira era formada pelo Cruzeiro e pelo Botafogo. Eram os dois times só, e um ou dois só de outro clube. E hoje a gente vê a seleção brasileira formada por todo mundo da Europa. Os brasileiros, agora que começou a chamar um ou outro do Brasil, porque a mídia caiu muito em cima. Mas antes, para você poder ir para a seleção, você tem que jogar fora do país. Né? Porque geralmente o jogador, quando ele desponta aqui no Brasil, ninguém tem como pagar salário a eles. O time da Europa paga absurdo, né? Absurdo. O Sheik mesmo, Ave Maria. Ixi, Maria. O dinheiro deles Nosso dinheiro vale muito pouco, né? O Marcílio, ano passado, estava abusado. Né? Estava abusado. Botafogo campeão brasileiro. Ano passado nós lavamos a alma, né? O ano retrasado sofreu um pouquinho. Mas retrasado deixou passar. Foi pelos dedos. Ano passado a gente fez barba, cabelo e bigode. Foi, ano passado foi. Ano passado mereceu. O ano passado o Botafogo mereceu. Jogou bem ano passado. Vamos ver se esse ano ele vai fazer alguma coisa, né? Desmanchou o time quase todo, mas. Mas vai. O homem tem dinheiro, né? Quem tem dinheiro. Vamos ver se ele vai. O que me impressionou foi que o Marcílio sempre disse que isso é frase do José Nildo Souza, né? Que os torcedores do Botafogo cabem numa Kombi. Mas no ano passado apareceu tanto torcedor do Botafogo. Tinha tanto botafoguense incubado. Eu vi um bocado. Tinha tanto botafoguense silenciado, né? Com os tempos sem ganhar nada. E apareceu todo mundo. Rapaz, eu vi a camisa do Botafogo tudo quanto é canto. O botafoguense, o cara é torcedor. E não dizia ninguém. Ele escolheu hoje, agora, esse ano, né? Mas o Botafogo mereceu. Jogou bem. O time era muito bom. O futebol é como um negócio, né? Futebol é aquele momento ali, você tem que aproveitar. Isso. Aquele momento ali. Senão, se você tem um time, que é um time bom, que está jogando, que está vencendo, se você desmanchar no outro ano, ninguém sabe se ele vai vencer. Porque o negócio é desse jeito. A SAF foi comprada pelo Textor, né? Aí ele negocia com o jogador. Ele vendeu o Almada por uma fortuna, Luiz Henrique por uma fortuna, né? Dinheiro, e tá trazendo outros caras aí, vamos ver, tal de Wendel, tem um pessoal aí que... Agora o Almada é muito bom jogador. Pois é. Seleção da Argentina é a melhor do mundo hoje, né? A Argentina tá diferente. Eu tava vendo uma reportagem de um rapaz que é o dono de uma das lojas de roupa esportiva, Marcílio Hermes. Tipo a Centauro, né, que tem aqui. Só que dele é só online, ele não vende nada físico, não tem loja física. Aí o repórter perguntou a ele, você vende mais camisa da seleção brasileira ou da seleção argentina? Ele disse, hoje o meu site vende mais da seleção argentina. O brasileiro hoje, acho que ele ficou meio que desacreditado da seleção brasileira. É verdade.
Não sei o motivo, não sei se foi essas derrotas consecutivas, 7-1. Nós esse monte de passamos, coisa que nós teve. passamos por uns jogadores que era diferenciado, igual o Ronaldo Fenômeno. Primeiro o Ronaldinho O Gaúcho, né? aquele menino era um craque, igual a ele era difícil. Né? Teve a história do Pelé, depois veio outras histórias aí do Ronaldinho Fenômeno, né? Do Gaúcho, do Kaká, Romário. Romário passava a mão na bola, botava debaixo do braço e chamava de Vossa Excelência a bola. Romário era um diferenciado. Romário demais. É. O Baixinho era mostrado. Então a gente fica com saudade disso, né? Daquela. Aí, hoje pega o jogador fabricado, parece, né? Esse Vini Júnior não falou porque veio até hoje na seleção, que o melhor do mundo, não sei como. Quer dizer, agora, o melhor do mundo, o Vini Júnior, de quê? Que mundo é? Eu não vi ainda. Eu não vi ainda ele mostrar aquilo, não. Metaverso. Pois é, só se for no outro mundo, porque nesse o Vini Júnior, assim, eu vejo pouco a seleção, porque assim, eu sou aquele cara que também estou desacreditado, eu só assisto se for cedo, e eu tenho que agora para mim perder meu sono, 9 da noite para assistir a seleção, eu não fico. Esses horários para mim não servem, não. Eu também não lembro a data que eu assisti um jogo da seleção brasileira. Não, esse último jogo agora contra a Argentina eu assisti o primeiro tempo, o segundo tempo eu fui dormir. Eu também. Assisti o primeiro tempo e falei assim, não, aí é uma aula de futebol. Que a gente não tem nada a ver com de jogar. Tem nada a ver com a seleção do Brasil, não. Não, de jeito nenhum. Complicado. Até acho que aquilo ali tem que mudar em muito jogador ali que não merece estar naquele lugar que está. Aqueles ali... O problema é empresário. Eu vi o Neto, o Neto falando. Quem escala a seleção brasileira são os empresários. Tinha um empresário que tinha 8 jogadores na seleção. Um empresário. Era 8, era 9, não era um volume grande de jogadores. Um empresário. Aí a CBF, não sei o quê, pronto. Aí acabou, aí deixa de ser o jogador que merece futebol pelo cara que tem um empresário que tem influência. Aí é difícil. Quem tem que escalar é o treinador. O treinador tem que escolher aqueles jogadores selecionáveis, os que têm mais condição. Né? É verdade, sem dúvida. Tal qual o futebol é a empresa, né? Exatamente. Tem que ter os dirigentes, tem que ter os jogadores. Tem que ser contratado quem quer jogar. Isto. Né? Então, assim, eu digo assim, se você bota uma camisa, você tem que jogar por aquele time. Isto. E não jogar contra. Se você está numa empresa, começou ali, teve a oportunidade de vestir a camisa dela, você tem que fazer parte do time e não jogar contra. Então, assim, é a mesma coisa do futebol num campo e a empresa. Cada um que ocupa seu espaço na empresa, ele tem que se sentir feliz trabalhando ali. Exatamente. Ele tem que se sentir satisfeito. Não só pelo valor de salário, pela realização do trabalho dele. Eu digo a você, sem medo de errar, a realização do seu trabalho, a sua tarefa cumprida, ela dá uma satisfação muito melhor a você do que o próprio dinheiro que você recebe. Sem dúvida. Quando você consegue conquistar aquela meta que você... Muita gente está pelo dinheiro, mas não está feliz. Exatamente. Né? Você está ali ganhando um salário bom, mas aí depois acordar para ir de novo para aquele trabalho. A empresa só é mal falada, a empresa não presta, você ganha o salário já com raiva, você pega o dinheiro já com raiva. É bom quando você está numa empresa que está crescente, que tem nome bom no mercado, né, que todo mundo olha e elogia, né? Quem não gosta de ser elogiado? Né? Quem não gosta de estar numa empresa que sempre é elogiada? Todo mundo gosta, né? Então, é por aí. Pois é, a gente está já está finalizando a nossa hora aí, não é, Jean? Já está pertinho. Vamos deixar aí para as últimas fala do Marcílio aí, o que ele quer, acha que não falamos e ele acha importante falar. Fique à vontade para expressar. Está nos finalmente. Seguir nesse caminho que a gente está, né? Dar sequência a esse trabalho que nós estamos fazendo, que está dando certo. O que está dando certo a gente não mexe, né? E sempre ser bastante inteligente na hora de investir, porque tem que investir na hora certa, no item certo, né? Não adianta eu, por exemplo, investir na coisa que não tem futuro. Ultimamente nós fizemos um investimento alto em 2 empilhadeiras, ela nos trouxe um resultado excelente. Que eu liguei para o Cláudio e falei assim, eu quero comprar as 2. E quero comprar... Como assim? As 2, um para lá, outro para cá. Aí ele aprovou na hora. E ela nos trouxe um resultado excelente. Então você tem que ter essa visão. Você imagina carregar esses caminhões todinhos, essas carretas de chapa para descarregar lá, ficar para o dia todo descarregando.
ela trouxe um resultado excelente. Então, você tem que ter essa visão. Tempo, né? Tem que ter essa visão. É muito importante. Isto, Então, seguir com Deus dar saúde a gente, primeiramente, né? Para a gente ter a cabeça boa para pensar e tomar as decisões certas. Na parte estratégica, tomar a decisão certa. Tomar a decisão certa. Exatamente. E a única coisa que eu gosto é a minha pescadinha, né? A minha pescadinha tem que... Nunca mais foi, né? Eu só tenho duas pro fim do... Não, eu tenho agora para julho. Eu tenho umas pescadinhas para... uma outra paixão, a pescadinha. Porque um cara na minha idade não aguenta mais jogar vôlei, basquete, futebol, nem nada, né? Agora, tirar um peixe ali na raiva ainda tira ainda. Muito bem. Bom, agradecer, Marcílio, a você por ter vindo. Obrigado. Sei que você é um cara muito ocupado, mas abrir um tempinho na sua agenda para bater esse papo com a gente. Tamo junto. Sempre que... como é a empresa, o sucesso, e como foi que chegou lá. Sempre que precisar, estamos aí. Vem outras vezes aqui para falar dos lançamentos aí que vai surgindo aí para a gente ter um outro papo. E é uma satisfação muito grande para a gente, né? Lançar novos produtos. A gente sabe que nossa área comercial está focada, ela não deixa produto esquentar lugar. Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado por mais um dia, mais um episódio, né? O quarto episódio. Quarto episódio. Muito bem. E tchau.